Mas Vamos vamos lá. O artigo, ele traz como grupo controle o grupo inativo, né? Como é que a gente sabe isso? Porque quando eles colocam o resultado lá, né, num trabalho epidemiológico, onde eles fazem um modelo estatístico dedicado para o trabalho, né, onde eles colocam os desfechos principais, tudo alinhado para o trabalho, né, você seta um grupo controle. E esse grupo controle, quando a gente fala em análise de risco, né, o odds ratio, né, a razão de risco, você coloca um grupo controle como 1. Né? Ou seja, aquele cara tem risco 1. Só que na minha visão, olha lá, eu acho que, das duas uma, tá? Das duas uma. E isso é estatisticamente possível. Ou você coloca o grupo 1 naquele grupo que teria o menor risco, que aí está falando, né, a priori, o grupo que teria menor risco seria o grupo que faz atividade física todo dia. Então, a gente fazendo uma análise a priori, a gente colocaria o grupo 1 no grupo que é ativo, né, o número 1, né, o risco 1 para o cara que é ativo. Ou a gente não colocaria nenhum grupo como controle. Nenhum grupo como controle. E veria qual o risco que eles têm, né, em relação a um percentual que é aceitável do ponto de vista epidemiológico. É que você está falando, eu estou tentando lembrar aqui, porque quando você vai para estudo com tabagismo, por exemplo, você tem o acréscimo de quantas vezes fuma, não sei o que, eu acho que é isso. E aí você vai... Mas aí é o versus não fumante. Só que aí o grupo controle no tabagismo é o grupo certo. Então, vamos explicar isso para a galera. Exatamente. Que é o cara não fumante. O não fumante é o grupo controle. Porque o cara que não fuma, ele vai ter o risco 1. Aí a gente entra com a história da hipótese nula, pessoal. Exatamente. O que é a hipótese nula? A hipótese nula é a hipótese a ser negada. Exatamente. A hipótese nula é aquilo que está acontecendo normalmente, aquilo que é o natural, e você vai provocar uma intervenção para ver se você muda o natural. Vamos tentar dar um exemplo aqui, Cauê. É natural uma criança entrar na puberdade e começar a nascer pelos pubianos. Sim. Ok? Cabelo debaixo do braço, tal, enfim, também. Aí, isso é a hipótese nula. Aí você pega e cria um remédio que vai retardar, você vai dar uma substância para você que vai retardar ou impedir que cresçam os pelos pubianos e os pelos debaixo do braço. A hipótese nula é que vai crescer o cabelo. Se o remédio funcionar... A gente rejeita a hipótese nula. Isso. Aí é que tá. A estatística, ela foi feita, a estatística que a gente vê nos estudos, ela é feita para que a gente rejeite a hipótese nula ou aceite a hipótese nula. Não é para a gente aceitar a hipótese alternativa, que seria o caso do retardo dos pelos pubianos, do exemplo que você citou. Eu falei do remédio, mas o exemplo do remédio é ruim. Não, não é ruim, não. É ruim porque, assim, imagina o seguinte, aí surgiu um alimento que ficou famoso muito, era uma pipoca maravilhosa, todo mundo quer comer. Agora me deu um pouquinho de fome, aí eu já lembrei da pipoca da Karina. Aí engraçado que me dá um pouquinho de fome e de repente passa com essa questão da saciedade depois de um tempo que você faz muito jejum, como eu faço, como você faz, e com atividade física e comendo uma comida que deixa saciado, é maravilhoso, porque você tem um períodozinho de fome, às vezes eu tomo um gole d'água, cara, mas não era assim quando eu era quase obeso. Vamos voltar. Aí tem uma pipoca maravilhosa, todo mundo come, aí descobrem que essa pipoca ela tá acabando com os pelos pubianos. Aí o que fazem? Nessa hora? Pega a galera e fala assim, cara, a pipoca acaba com o pelo pubiano e transforma isso na hipótese nula. Vamos tirar a pipoca e ver se os pelos pubianos começam a crescer? Aí o resultado do estudo vem, ao retirar a pipoca,
nós rejeitamos a hipótese nula e os pelos pubianos começaram a crescer. Ou seja, é preciso retirar a pipoca, o pelo pubiano crescer. Inverteu a lógica. Não, nunca teve essa pipoca. Exatamente. E aí a gente transporta isso para atividade física. Ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. O ser humano, por natureza, é ativo. Né? Ele, por natureza, ele é ativo. Estou pensando num negócio aqui muito importante, Cauê. Vamos colocar aqui na descrição o trabalho do Frank Buff de 2000 e vamos fazer uma discussão desse artigo. Perfeito. Acho que vale a pena. É maravilhoso esse trabalho. E aí, galera, mesmo a gente fazendo a discussão, esse é um artigo que eu acho que a leitura é obrigatória. É obrigatória, porque é exatamente o que a gente vai falar aqui. Manda brasa, Cauê. A atividade física, o ser humano, ele é ativo. Os nossos antepassados mais imediatos, os caçadores-coletores, eles eram ativos o tempo todo. Eles tinham os momentos de descanso? Tinham. Mas eles tinham que andar, correr, pular, saltar, fugir da caça, né? Fugir para não ser presa. Enfim, ele tinha que se movimentar. Fazia parte da natureza do ser humano. Então, a nossa biologia, ela está voltada para o movimento. Ou seja, a hipótese nula é que o nosso corpo se movimente bastante. É que a gente não seja sedentário. Essa é a hipótese nula. Só que o que a gente faz a todo tempo é testar o exercício confrontando com os inativos. Como se o inativo fosse o normal. Como se o inativo fosse o normal. Né? Só que biologicamente falando, não é o normal. Essa é a história do novo normal. Exatamente. Virou o novo normal no mundo moderno. Sedentário é o novo exercício. Não, Orange is the New Black, né? E aí, só, galera, porque talvez, num primeiro momento, tendo contato com o que o Cauê está falando, lá no módulo de evolução, já está pronto também, vai ser liberado. Uhum. Algumas coisas é que eu fico meio assim, porque a hora que o cara estiver vendo, pode ser que já esteja liberado, e pode ser que ele assista essa semana já, ainda não vai estar liberado. E eu acabei de lembrar uma coisa que eu esqueci de falar. Mas, enfim, no nosso Instagram, que eu tinha que ter dado um recado lá que eu não dei. Só o cara que nasce hoje, no mundo de hoje, esse discurso que o Cauê está falando aí, ele vira um discurso de maluco. Como assim, Cauê? O cara tá sentado, descansando, não tá fazendo nada, não é normal, não é o natural. É porque você nasceu no mundo que isso já estava implantado. Só que a nossa biologia não responde a isso. Ela responde muito mal a isso. A nossa biologia... Ela responde mal. Ela responde muito mal a isso. Ela não vai ter a resposta positiva que a gente tem quando a gente se movimenta. Porque a resposta que a gente tem quando se movimenta é a resposta que o nosso corpo tem que ter naturalmente. Mas deixa eu contar a história do macaquinho, porque isso é um paradigma. Isso é um paradigma. Quando você nasce num lugar, nasceu lá, quando você nasce, aquele lugar está daquele jeito, você acha que sempre foi assim. Uhum. E por isso que quando a gente fala isso, talvez dê um pouquinho de trevo na cabeça. Porque não era assim, nós transformamos o mundo assim. Por quê? Porque a característica do ser humano, como ele era muito obrigado a se movimentar, é sempre que possível ele descansar. E aí, a programação mental do ser humano, aparentemente, e parece, tem inclusive evidência do ponto de vista genético para isso, Cauê, que eu não li, porque não é do meu entendimento, não adianta eu ler um negócio que eu não vou entender, porque entra numa base genética que eu não tenho, mas eu sei que as evidências existem, eu já vi os artigos, que é, cara, evidência genética de que o ser humano, ele é geneticamente impulsionado para preguiça. E o ambiente empurrava. Por isso que hoje o cara que levanta da cadeira para ir treinar, ele faz isso de forma consciente. Ele faz isso de forma racional. Porque ele está querendo mesmo, que gostoso mesmo é ficar ali sentado. E aí tem essa programação. Por conta dessa programação e nossa evolução tecnológica, nós fomos criando um ambiente de acordo com aquilo que está programado na nossa cabeça. Essa é a maneira didática de ver o negócio. Aí a história do macaquinho, que é legal, que é os cientistas botam 5 macaquinhos. Toda a aula que eu dou, eu conto essa história, que eu falo de paradigma. O cara bota os 5 macaquinhos num ambiente fechado, uma escada, em cima da escada é um cacho de banana.
O macaco, quando sentir fome, ele vai subir para comer a banana. Só que toda vez que o macaco sobe para comer a banana, tem um aparato que joga água nos macaquinhos que ficam embaixo. Então, um macaco sobe, 4 ficam embaixo. Quando o macaco sobe, água nos de baixo. Eles rapidamente aprendem que se um subir, quem está embaixo, sifo. Aí o que acontece quando o macaco tem fome, vai subir? Meu irmão, vai subir não, vem cá. Não, eu tô com fome. Mete a porrada no macaco, banda o caralho. O macaco não vai subir. E aí eles aprendem o seguinte, se eu subir a escada para pegar a banana, meu irmão, eu vou entrar na porrada, porque... E se o cara... Pô, se o Cauê for subir na escada, estou transferindo aqui pro mano agora, eu, Alan, vou dar um bandão no Cauê, porque eu não quero tomar um choque aqui, que jogue água em mim. Aí, os macacos aprendem, ninguém mais sobe na escada. Aí os cientistas vão lá, filho da puta, pegam o macaquinho sacana. O cientista tira um macaco e bota um novo. O que o novo faz quando tá com fome? Sobe a escada. E entra na porrada. Aí aprende que não pode subir a escada.